Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à live de hoje. Eu sou Juliana Nakazaki e hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? A imagem tá ok? Coloquem pra mim aí nos comentários de onde vocês estão, de onde vocês são. E a gente só vai guardar um minutinho pro pessoal entrar e a gente já começa, tá bom? Fiquem bastante à vontade. Bom dia para quem é do Brasil, né? Tudo bem com vocês? A gente tá só aguardando para começarmos a falar então, né, sobre essa campanha Janeiro Branco. Coloca aí nos comentários para mim se vocês conhecem essa campanha, se vocês já ouviram falar sobre o Janeiro Branco, se vocês acompanham, né, esse movimento. Coloquem para mim nos comentários. Ou se vocês nunca ouviram falar sobre a campanha. É uma campanha que já tem alguns anos, né? Vou falar um pouquinho disso e de qual que é o objetivo, né, dessa campanha que a gente da saúde mental preza tanto, né? Olá, Midori, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação de vocês. Nessa noite tá muito frio ainda aí no Japão. Gente, aqui no Brasil tá um calor absurdo. O tempo tá muito estranho, né? A gente tá estranhando muito, porque não era pra tá tão quente assim. Apesar de ser verão, né? Mas tá muito calor. Consegue me ouvir bem, Midori? E tem muita região que não nevava, né? Que tem nevado. Quando eu morava em Toyohashi e era difícil, né? Mas eu tenho visto muitas postagens do pessoal de que tá nevando muito, né? Em regiões que normalmente não nevava, né? E realmente a gente acaba ficando um pouco surpreso, né? Com a questão do tempo. Aqui, 2 semanas atrás, estava muito estranho, choveu muito e fez frio. Eu falei, gente, janeiro, né? No Brasil... calor, verão e o pessoal de blusa, né? Porque realmente fez uma temperatura bem baixa para essa época do ano, né? Mas é assim mesmo, né? Bom, gente, vamos começar. Novamente quero agradecer primeiramente a oportunidade do pessoal, né? Pro pessoal do Portal Me. De ceder esse espaço para que a gente possa fazer essas lives, né? Todas as pessoas que fazem as lives no portal são os voluntários, que têm a intenção de levar informação, né, para a comunidade brasileira aí no Japão, para, né, desmistificar algumas questões, principalmente na minha área, né, na psicologia, relacionadas à saúde mental. Então, obrigada, né, ao pessoal do Portal Me. E para todos que estão aqui, boa noite, sejam bem-vindos, né, essa live, a primeira do ano, né, de 2022. Espero que seja muito proveitoso para vocês e gostaria de deixá-los bastante à vontade. Então, se tiver alguma pergunta, se precisar, né, fazer algum comentário, quiser saber alguma coisa, por favor, né, podem colocar aí nos comentários, podem fazer as perguntas que a gente vai interagindo, né, e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, então, para quem não me conhece, né, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga, sou formada desde 2008. Morei 3 anos no Japão, onde eu pude conhecer o trabalho do pessoal do Portal Me e começar com as lives, né, desde 2017.
falando sobre saúde mental e várias outras áreas relacionadas à psicologia, né? Então, trabalho com crianças, né, com atendimento online de adultos e, né, tô aqui voltei para o Brasil em 2019. Aí começou a pandemia, né, e aí estamos por aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha Janeiro Branco. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma campanha, né, que começou em 2014 por uma iniciativa de psicólogos de Minas Gerais, né, aqui do Brasil, que é uma campanha de conscientização. Do mesmo jeito que nós temos o Setembro Amarelo, falando sobre suicídio, o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, o Janeiro Branco, ele vem para trazer a questão da conscientização sobre a importância dos cuidados da saúde mental. A saúde mental, ela tem ainda tem muito preconceito, né? Pessoas que, por mais que estejam sofrendo e saibam que existe alguma coisa ali que não tá muito legal, né? Não tô me sentindo bem, mas que tem uma resistência muito grande de procurar por ajuda profissional, que geralmente a gente não tem para outras dores, né? Então, por exemplo, se você quebra um dente ou se você machuca o dedo, o braço, se você torce o pé ou se você tá com uma dor de estômago muito forte, uma dor de garganta, febre, a gente não pensa, a gente fala, bom, tem que ir no médico, né? Se meu dente quebrou, eu tenho que ir no dentista. E a gente não tem uma questão de preconceito com relação a esses profissionais da saúde. Mas com profissionais relacionados à saúde mental, como psicólogos ou psiquiatras, aí as coisas mudam um pouquinho de figura, né? Existe, como eu disse, o preconceito das pessoas associarem, né, de uma forma muito errada, saúde mental com doença mental. Então, a doença mental, né, os transtornos como depressão, síndrome do pânico, transtornos relacionados à ansiedade, essas são as doenças mentais. Então, o que é saúde mental, né? Saúde mental é não só a ausência de doença, né, de um transtorno, mas é o equilíbrio, principalmente, do que a gente pensa e das nossas ações. Então a gente tem que estar em sintonia, né? Precisa ser coerente. O que eu penso, o que eu falo e como eu ajo e as minhas atitudes, né? E o meu comportamento. Então, quando tudo isso está equilibrado, eu tenho uma vida mais tranquila e a minha saúde mental está adequada. Quando eu não consigo agir de acordo com o que eu sinto, ou quando os meus pensamentos eles não estão muito legais, eu estou muito pessimista, eu estou desesperançoso, eu não consigo, né, achar ali uma razão de ânimo para viver, aí significa que tem alguma coisa dentro do seu sistema emocional, ou, né, nessas questões dos seus pensamentos, que está desequilibrado, que precisa de um olhar profissional para poder ajudá-lo, para poder, né, fazer com que você compreenda e reconheça melhor os seus sentimentos e lide melhor com eles também. Então, o Janeiro Branco veio para isso. Agora é uma iniciativa que, né, durante todo o janeiro, ele acontece em vários locais do Brasil, inclusive do mundo, né? Essa campanha se espalhou, felizmente, para que a gente possa fazer e trazer, né, que o cuidado com a saúde mental, ele é tão importante quanto qualquer outro cuidado da saúde. Então a gente cuida da alimentação, a gente cuida da parte física, faz esportes, né, faz uma atividade física, tem atividades de lazer, e isso também, né, está diretamente relacionado com a questão da saúde mental, mas às vezes tem algumas outras coisas, né, por exemplo, estresse, dificuldades no relacionamento, questões, né, relacionadas ao sono, a libido, né, o apetite sexual. Então tudo isso está relacionado com a saúde mental e que às vezes a gente vai deixando, né, de lado, pensando que depois isso passa, é uma fase, não preciso, né, procurar por ajuda profissional, não, isso daí eu dou conta sozinho. E às vezes a gente acaba entrando, né, num movimento que é muito perigoso,
porque às vezes quando a gente vai procurar por ajuda, já tá num nível, né, num grau muito mais elevado, várias coisas já aconteceram e aí a gente vai precisar percorrer um caminho também não tão curto para poder resgatar e para poder, né, encontrar novamente esse equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando disso, dessa coerência, né, desse equilíbrio entre a nossa mente, os nossos sentimentos e o nosso comportamento, né? Tá claro até aqui? Alguém tá dando para entender? Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dessa campanha, a respeito dessa, né, da questão da saúde mental? Fiquem, né, como eu falei, bastante à vontade, tá bom? Para quem entrou agora, seja bem-vindo, né? Estamos aqui hoje falando sobre a campanha Janeiro Branco, que é uma campanha de conscientização sobre os cuidados da saúde mental, tá? Bom, e aí você, né, pode perguntar, a Midori, né, tá dizendo, é verdade, tive crises muito fortes de ansiedade e crise de pânico, já faço tratamento há 1 ano com psiquiatra. Que legal, Midori, que bom, né, que você pôde, encontrar um tratamento. Não sei se você faz terapia com psicólogo, mas, né, dentro da questão da saúde mental, quando existem, né, essas crises, né, ou quando realmente o transtorno, a doença, ela já está num grau um pouco maior, né, no nível um pouco mais avançado, é natural que seja necessária a utilização de medicamentos, né? Mas, por que a gente então quer falar sobre a importância de cuidar da saúde mental? Para que não seja necessário chegar nesse nível, nesse ponto, né? A partir do momento em que você percebe, né, e daqui a pouco eu vou falar sobre os principais transtornos e os principais sintomas, mas a gente sabe quando tem alguma coisa que não tá legal, que não tá funcionando, né? Como eu falei, às vezes a gente quer justificar de outras formas, ou é porque eu tô muito cansado, ou porque meu relacionamento não tá bom, ou porque eu não tô feliz com o meu trabalho, ou por conta do estresse do dia a dia, né, da correria e tudo mais. E no Japão realmente a gente tem uma vida muito corrida, né? E às vezes a gente acaba não percebendo ou não dando, não valorizando esses sinais que o nosso corpo vai mostrando, né? De que tem alguma coisa que não tá muito legal. E às vezes quando a gente vai procurar por ajuda, como eu falei, né, anteriormente, já tá bastante avançado e a gente precisa fazer a utilização de medicamento. O melhor tratamento, mais indicado, seja para qualquer um dos transtornos que eu vou citar daqui a pouco, é o psiquiatra, porque é a especialidade médica que vai avaliar se existe ou não a necessidade de medicamento, e a psicologia, né? Porque dentro da terapia a gente vai trabalhar e vai desenvolver esses recursos emocionais para a gente lidar com essas circunstâncias do dia a dia, né? Com essas questões, seja de estresse, seja de ansiedade, de desenvolver técnicas e estratégias para lidar com as crises. Então, isso que a gente desenvolve dentro de um tratamento psicológico, né? E de compreender, né, da onde eu saí, como é que eu cheguei até aqui, né, e como é que eu vou lidar com essas questões. Então, isso é super importante, né? E dentro, né, de todo esse cenário que nós estamos vivendo, né, da pandemia e tudo mais, então, assim, os principais transtornos, né, que a gente vê relacionado com a saúde mental atualmente são a depressão, né, e principalmente depois, né, do início da pandemia, realmente as questões relacionadas à ansiedade. Eles são doenças diferentes, né? Eles podem, inclusive, às vezes, aparecer juntas, né, para aquela pessoa, mas elas são diferentes, os tratamentos são diferentes e os sintomas, apesar de às vezes serem parecidos, mas eles também, né, têm características diferentes. Então, falando um pouquinho sobre a depressão, bom, a depressão é um transtorno de humor, né, que não é apenas uma tristeza. Tristeza é o sentimento comum, né, humano. Todos nós nos sentimos tristes em diversos momentos da nossa vida, né, em várias circunstâncias, mas é uma tristeza que ela vem acompanhada de outros sintomas, né? Então, às vezes a pessoa ela tem
uma questão relacionada ao sono, né? Então dorme demais ou não quer dormir, então tem insônia, não consegue dormir. Uma mudança na alimentação, então ou desenvolve uma compulsão alimentar, então tá comendo o tempo todo, em qualquer circunstância, ou ela para de comer, né, e ela não percebe que ela não tá comendo de forma adequada. A questão da interação social, né? Então, por mais que agora nós, né, estejamos nesse momento em que as interações sociais elas estão menores, né? A gente está muito preocupado, tem a questão do isolamento, do distanciamento social, do distanciamento físico, na verdade, né? A gente teve que desenvolver novas maneiras de se relacionar, mas, né, evitar aglomerações, tudo isso ainda faz parte, né, do nosso dia a dia. Mas, assim, são coisas que a pessoa geralmente fazia e que ela gostava de fazer, né? De fazer ali, né, uma reunião online com os amigos, um bate-papo, ligava pra família e tudo mais. E ela começa a se isolar. Ela começa a não atender as ligações, ela já não responde mais as mensagens, né? E também, às vezes, ela vai perdendo funcionalidade. Então, tem dificuldade para ir para o trabalho, para ir para a escola, dificuldade de se relacionar com as pessoas que moram na mesma casa. Então, tudo isso faz parte, né, de sintomas da depressão e que somente um profissional da área da saúde mental é que vai poder fazer essa avaliação, porque esses sintomas eles têm que acontecer por um determinado período de tempo e fazer, né, o levantamento do histórico para a gente começar a pensar que estamos diante de um caso de depressão. Qualquer transtorno funciona dessa forma, a avaliação. Não é, às vezes a gente banaliza, né? A pessoa tá meio triste ou a gente não acorda muito bem, a gente fala, eu tô depressiva hoje. Mas realmente a gente acaba fazendo isso de uma forma errada, né? Simplificando algo que é muito sério, que é muito grave, né? Os transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, eles estão na lista, né? Do terceiro maior motivo de afastamento de trabalho. Então, realmente é muito significativo e são muitas pessoas, né? E depois da pandemia, a gente teve um aumento aí de mais de 60% nos diagnósticos, né, de casos de depressão e de ansiedade. Por conta de tudo que aconteceu, né? Não tinha como a gente se preparar para uma pandemia, a gente nunca imaginou que fosse viver uma situação dessa, e realmente, né, a gente teve, assim, um prejuízo em vários, né, aspectos da nossa vida. Então, gente que perdeu o trabalho, gente que perdeu familiar, gente que, né, às vezes uma família inteira que acabou, né, morrendo por causa da Covid. Então, muitas coisas aconteceram e a gente acabou ficando emocionalmente muito fragilizado com essa situação, né? E aí, às vezes, a pessoa tem uma predisposição para desenvolver aquele transtorno, né, e por conta de todo esse cenário que a gente está vivendo, ela acaba manifestando os sintomas. A questão de ansiedade, assim como a depressão, também tem, né, o prejuízo em algumas esferas da vida, mas a questão do ansioso é que ele tem um pouco mais de sensações físicas, né, por conta do pico de ansiedade. Então, a questão, né, do batimento cardíaco mais acelerado, né, da taquicardia, sensação de sufocamento, né, de falta de ar, uma questão de suor muito excessivo, principalmente nas mãos, aí a mão fica gelada, tem uma sensação de morte, né, muito forte, de que algo ruim vai acontecer. Então, a questão do ansioso é que ele tá ali, né, o tempo todo tentando buscar um controle de algumas situações, principalmente do que ele tá vivendo ali no dia a dia, mas a gente não tem controle de todas as coisas, né? A gente se organiza, faz ali a nossa agenda, organiza o nosso dia, né? E tudo mais. E aos poucos, né? Ela começa, a gente começa a entender, né? Principalmente com essa pandemia, de que a gente não tinha controle de nada, né? Não tinha controle da nossa vida, de coisas que iam acontecer, e isso é muito ruim para quem tem ansiedade, né? Essa incerteza. Se é ruim para gente que não tem, para quem tem é muito maior, né? Porque ele vai ficando desesperado, e aí esse desespero é que causa, né? E aumenta esses sintomas relacionados à ansiedade. Então,
é muito difícil mesmo a gente, às vezes, como eu falei, perceber, né, que tem alguma coisa que não tá acontecendo da forma correta. Mas é super importante que quando a gente não se sinta bem, que o que a gente fazia normalmente começa a ficar meio estranho, né, meio difícil de fazer, ou a gente começa a perder o interesse de coisas que, né, que eram normais pra gente, aí é a hora de buscar ajuda profissional, né? Felizmente aí no Japão a gente tem agora, né, nos últimos anos, um crescimento muito grande de profissionais da área da saúde mental brasileiros que podem prestar esse serviço, né? Algumas prefeituras que tem uma quantidade grande de brasileiros, né, e morando naquela cidade, oferecendo, né, esse suporte emocional, se não é pela prefeitura, algumas instituições, né, ou mesmo os profissionais de forma autônoma, né, então, mostrar, né, para os brasileiros, porque às vezes, mesmo que tenha, né, um acesso à saúde através do Roquem, falar em japonês, né, sobre o que está sentindo, às vezes não é efetivo, né, seja porque o psicólogo japonês não vai compreender, né, toda a questão por conta da cultura e de tudo mais, ou porque às vezes não vão ter termos específicos para você realmente falar como você está se sentindo. Então, que bom que agora, né, existem aí esses profissionais que podem fazer o atendimento em português, né, seja para criança, seja para adolescente, para adultos, e com isso, esse movimento, né, de trazer essa importância dos cuidados da saúde mental, ele vai crescendo. Que o nosso objetivo é esse, o objetivo da campanha Janeiro Branco é esse, de realmente trazer, né, essa importância e de quebrar esse preconceito, de que, então se eu tô procurando psicólogo é porque eu tô louco, se eu tô, né, nossa, eu não vou tomar medicamento que o psiquiatra deu porque senão eu vou ficar um dependente. Então, hoje, felizmente, a medicina avançou muito na área dos cuidados da saúde mental, né, então os medicamentos, eles são melhores, e o medicamento, né, eu sei que isso também é algo que tem bastante preconceito, mas ele é para um período específico, né, ele serve para potencializar o que a gente trabalha na terapia, para fazer com que o cérebro trabalhe melhor, né, justamente porque quando a gente não tá bem, né, quando existe algum transtorno de ansiedade ou depressão ou qualquer outro transtorno mental, o nosso cérebro, ele tá em desequilíbrio. Então, todo dia a gente fabrica uma série de substâncias, né, os hormônios de saciedade, os hormônios do bem-estar, né, enfim, quando acontece alguma coisa na nossa vida, aí o nosso cérebro produz o que a gente precisa para sentir, né? E quando a gente está doente, né, quando existe uma questão de transtorno mental, o cérebro não produz o que ele precisa. Às vezes produz mais de uma coisa ou menos de outra, e aí isso gera, né, esse mal-estar, né? E quando a gente entra com o medicamento ele serve para equilibrar, né, esse trabalho do cérebro, para ele voltar a fazer o que ele precisa, produzir o que ele precisa, para que a gente possa se sentir bem, né? Mas como eu falei, ele serve por um período, é importante sempre tomar qualquer tipo de medicamento, né, que vá agir no seu sistema nervoso central com orientação médica, né? Então, não tô me sentindo bem, mas eu tenho um amigo que toma um calmante, vou pedir para ele, ou alguém te oferece, olha, esse daqui para mim foi bom. Por favor, não façam isso, né? Qualquer tipo de medicamento calmante para ansiedade, para depressão, precisa ter orientação e acompanhamento médico, tanto para começar a tomar quanto para parar de tomar, né? Não dá para parar de tomar também do dia para a noite, porque isso pode causar um prejuízo. Mas, né, o mais importante, né, que a gente tem intenção de falar com essa live de hoje é sobre essa importância, né, da gente quebrar esse preconceito, da gente quebrar esse tabu de que, né, eu não, né, não, eu vou deixar pra lá, não, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, e realmente isso acabar, né, trazendo um prejuízo muito maior, porque como eu disse, né, às vezes a gente deixa
de cuidar realmente, né, da nossa saúde mental. E muitas vezes, né, já vi casos realmente de pessoas que acabaram chegando no consultório num nível muito grave, em que a gente precisa fazer uma intervenção muito intensa, né? Então, todos nós temos sentimentos, né? Então, é importante que a gente cuide deles, assim como a gente cuida, né, de outras partes do nosso corpo e da nossa saúde, para que a gente possa ter o que a gente chama de saúde integral. Então, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, a gente esteja todos eles, né, sendo cuidados. Então, né, para finalizar, algumas dicas de como é que eu faço então para manter minha saúde mental, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Por favor, podem ficar à vontade. Cuidados básicos, né, para que a gente possa manter aí a nossa saúde mental equilibrada. Prestar atenção nos seus sentimentos, né? Então, quando você começa a viver ou a sentir, às vezes, tudo muito intenso, né? Muita raiva, muita tristeza, muita ansiedade, muita uma agonia, uma angústia, né? Começa a prestar atenção quando isso acontece, em que momento acontece e como é que você pode tentar resolver, né, essa questão, essa situação. Às vezes a gente não tem muito como resolver. Por exemplo, é um problema no trabalho, mas eu preciso do trabalho. Então, né, de procurar ajuda profissional para que a gente ressignifique tudo isso que você está vivendo, para que você compreenda que às vezes o que você está sentindo não tem exatamente a ver com você, mas é uma circunstância que está relacionado ao comportamento de outras pessoas, né? Então, como lidar com isso? Dentro da sua rotina, é super importante que você organize o seu tempo da melhor maneira possível para que tenha tempo do que a gente chama de autocuidado. O que isso significa? É cuidar de você mesmo. Então, colocar dentro da sua rotina atividades que sejam prazerosas para você. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer atividade física. Então, coloque na sua agenda 2, 3, 4, 5 vezes por semana, todos os dias, 2 vezes por semana, enfim, de acordo com a sua possibilidade. Um momento para que você possa fazer essas atividades, né? Seja de manhã, depois do trabalho, à noite, na hora do almoço, enfim. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ler, eu gosto de assistir filme, de assistir série, eu gosto de dormir, né? Não, independente de qual seja essa atividade que é boa para você, faça. Coloque dentro da sua rotina um momento para esse olhar, né, para você mesmo e para fazer com que você realmente tenha esse momento seu, né? Eu sei que às vezes no dia a dia, né, às vezes trabalho, família, casa, filhos, esposa, marido, namorado, enfim, tem muitas coisas que a gente faz todo dia, né, muitas atividades, mas é super importante a gente conseguir colocar esse tempinho nosso, né, no nosso dia a dia, porque são essas pequenas, né, esses pequenos momentos, né, prazerosos do nosso dia a dia que vão fazer com que a gente tenha essa sensação boa de bem-estar, que é super importante, né? Se permita aprender coisas novas, né? Quando a gente aprende uma coisa nova, a gente fica empolgado com aquilo, né? Então, isso também traz, né, um benefício para a nossa saúde mental. Conseguir lidar melhor com as situações, né? De conseguir falar não. Isso é super importante. A gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande de falar não para situações ou para as pessoas, né? E isso pode gerar uma sobrecarga. Às vezes você tá ali todo enrolado, cheio de coisa para fazer, mas alguém te pede alguma coisa e fala, tudo bem, né? Por conta dessa dificuldade de falar não. Você não tem tempo para fazer nem as suas coisas, mas você tá deixando, né? Falando ok ali para outras pessoas, ou para outras situações que vão fazer com que você se sinta mais sobrecarregado. E às vezes a gente começa uma série de coisas e não termina nenhuma. E isso aumenta a nossa sensação de frustração, de fracasso. Então, assim, tem que aprender a falar não e a respeitar os seus limites.
Isso é super importante também para manter uma saúde mental, né? E principalmente, né, procurar por ajuda, uma rede de apoio. Então, ter ali um amigo ou alguém da família com quem você possa expressar os seus sentimentos, que a gente possamos nos tornar bons ouvintes, porque às vezes quando um amigo nosso nos procura, né, para falar que não tá bem, que não tá legal, a gente fica meio sem saber o que fazer. E a gente quer dar uma solução para aquilo. Não, faz isso, faz aquilo, mas às vezes a pessoa só precisa falar, ela só precisa ser ouvida, né? Então, ser esse ombro amigo, como a gente sempre escuta falar, que acolhe sem julgar, né? Mas que está ali disponível para outra pessoa, né? Para aquele amigo, para aquele parente, né? Para aquele familiar, aquele colega de trabalho que não está muito bem e que precisa desse acolhimento, sem o julgamento, né? Porque isso é muito ruim, né? Quando a gente vai falar com alguém e a pessoa já começa, né, fazer uma série de falas ali que não são legais. Então, né, que a gente possa realmente ter essa gentileza no tratar com as outras pessoas, mas que a gente seja gentil com a gente mesmo também, né? Diminuir essa autocrítica. Às vezes a gente é muito rigoroso, muito rígido com a gente, mas é super gentil com as outras pessoas. Então a gente tem que aprender a ser gentil com a gente também, né? E de realmente, né, prestar atenção nos seus sentimentos. Isso é o mais importante. E tentar fazer, assim, que às vezes a gente evita, né, o estresse. Ah, não vou pensar nisso agora, não vou fazer isso agora, né, mas agora é o momento. Quando você se sentir, né, estranho, esquisito, que tem alguma coisa não funcionando, então, né, a minha maior orientação é isso: procure por ajuda profissional. E a campanha Janeiro Branco veio para isso, né? Para trazer realmente essa conscientização, que é o objetivo maior dessa campanha. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Deu para compreender um pouquinho? Vocês têm alguma dúvida? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, né, e quiserem me mandar uma mensagem, né, no particular, depois eu vou colocar aqui nos comentários, né, a minha página do Facebook, @psicóloga Juliana Nakazaki. Se precisar de alguma orientação, olha, né, não tô legal, eu tô aqui no Japão, mas não sei, né, onde procurar ajuda, me manda uma mensagem, né, eu, né, tô super disponível para poder, né, orientar, para poder falar para vocês, acolher ou tirar alguma dúvida. Se não quiser colocar aqui nos comentários, não tem problema, me manda uma mensagem, né, no particular pela página, né, eu vou ter maior satisfação de poder, né, respondê-los e agradecer, né, muito pela presença de vocês nessa noite, né, de sexta-feira, que ainda tá friozinho. Cuidem-se, né, por favor, continuem, né, se preservando, mantendo, né, os protocolos aí de higiene para que a gente possa, né, continuar passando por esse cenário da pandemia da melhor maneira possível. Quero agradecer novamente o pessoal do Portal Me pela oportunidade, e se vocês tiverem algum outro tema, né, quiserem, né, sugerir aí pra gente falar nas próximas lives, por favor, né, deixem aí nos comentários. Quero, né, desejar um bom final de semana para todos. Um ótimo dia para quem está aqui no Brasil, uma ótima noite para quem está aí no Japão, né? E agradecer pela presença de todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.